Muito bem. Então, bora lá. Boa tarde a todo mundo. Nós estamos na nossa terceira semana de aula online. Hoje é 19 de maio. Vocês são a turma do primeiro técnico e aula de artes. A gente vai começar retomando a aula anterior, fazendo a correção da tarefa de casa. Para fazer a tarefa de casa, eu vou logo puxar as orelhas, vou aqui interromper o compartilhamento e vou apresentar o Classroom para ver como é que está a história de vocês. Deixa eu ver se aparece aí para vocês. Bom, isso aqui é o Google Classroom, turma do técnico. Vamos ver as atividades de arte, como é que estão. Eita, eu tenho aqui, a semana passada, 5 alunos responderam, faltam 2 responderem. Quem ainda não respondeu, essas 2 pessoas, uma é Luísa Gabriela e a outra não sei a mínima ideia de quem é. Charatini. Então, é o que está faltando. Já dessa semana, só 3 responderam. Vamos ver quem são os 3. Ige, Ellen, Yarley e Riquelme. Olha, Riquelme, como foi chique, botou o print. Botou o print do... Como é o nome disso? Do formulário, tá? Agora eu vou mostrar o formulário. Porque aqui pelo formulário... Porque tem gente que respondeu, mas não colocou lá, ó. Aqui, na verdade, tem dizendo que 5 pessoas responderam do técnico, tá? Que é esse vermelhinho. Lá, então quer dizer que falta a gente colocar. Deixa eu ver aqui quem foram os do técnico que responderam. Que aí precisa colocar lá, sua turma. Precisa colocar lá que responderam. Quem foram? Esther respondeu, e Arley, Priscila, não sei quem é Costa, Priscila, Riquelme e Ellen. Então, vejam que vocês responderam aqui, mas precisa... Tá assistindo com o Esther. Precisa ir lá confirmar que a atividade foi respondida, tá bom? Vamos voltar para cá. A atividade que eu passei é da página 18. Era para responder com seus entendimentos, não precisava pesquisar muita coisa, sobre aquela imagem da fonte, tá? Então, primeira pergunta é o que você vê na imagem, né? E aí tem umas respostas bem interessantes. Parece um pinico, um mictório, um negócio que mija, um objeto triangular feito de porcelana, um mictório, um objeto de urinar, um objeto branco, um vaso e uma vidraça, um sanitário, enfim, uma privada, tá ok? É preciso deixar bem claro que essa primeira atividade é realmente o que você acha, certo? Hoje nós vamos estudar mais detalhadamente o que é essa obra e como ela foi feita. Mas esse início é aquilo, o antes, né? Aquilo que você pensa sobre isso. Que objeto é esse? Aí vem várias opções, né? Pode ser uma privada, um mictório masculino, um mictório, é um jeito diferente de escrever mictório. Um sanitário, um local para o homem fazer xixi, enfim. Com que material ele é feito? Porcelana, feito de aço, porcelana e aço, porcelana, 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 cerâmica, plástico, gesso, cerâmica, uma argila com a pintura esmalte por fora. Não sei, mas parece ser cerâmica. Um objeto processo manual ou industrial? Eu achei incrível que tem gente que achou que ela foi feita nas mãos. 3 pessoas colocaram que é manual. E a grande maioria diz que é processo industrial. Que lugar está esse objeto? Está num banheiro, numa exposição de arte, numa Galeria Nacional de Arte Moderna. Quem respondeu essa observou a legenda, tá? Uma coisa que a gente tem que fazer é observar a legenda. Tinha a foto e tinha a legenda. Está no banheiro, está numa vidraça, está no museu, está numa vidraça. De que maneira, da maneira como está apresentado, que papel você acha que desempenha? Para o homem fazer xixi, um papel de arte, mijar, higiene masculina, obra de arte, ser exposto, muitas funções, publicamente, esse não soube o que dizer.
fazer necessidade, não faço ideia, representante de uma pessoa, não sei responder para ajudar pessoas. Algo escrito no objeto, o que e qual a função. Onde foi feito e em que ano, é uma assinatura, uma data, para informar quem escreveu e quando, não entendeu. R. Muth, 1917, é uma assinatura do artista, assinatura, aqui colocaram só o que estava escrito. Não sabe. Acho que é o nome do inventor ou de uma rua. É uma arte, o ano que foi feito, não sabe dizer. É a assinatura do artista e a data que foi feita. Esse objeto é uma obra de arte? Não. Sim, sim, sim. Não. Sim, sim. Sim, 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 sim. A maioria acha que sim. Alguns acham que não. O que interessa é a resposta. Por quê? Porque se for exposta como obra de arte, é uma obra de arte. Porque foi feita coisa feita, porque deve ter um significado, porque tem um significado, um sentimento, porque tudo é arte. Não porque é um objeto muito comum. Sensações que provoca. Nenhuma. Dá vontade de rir. Uma dúvida. Uma curiosidade, uma mudança. Algo insignificante, mas de repente ficou significativo. Nenhuma, só uma higiene pessoal, urina. Não sabe qual é a mensagem que quer passar, não sabe qual é a sensação que provoca, dá curiosidade e fica constrangido. Interessante, constrangimento. O que você faria se fosse um crítico de arte e recebesse esse objeto para ser avaliado? Ia fazer perguntas, ia pesquisar sobre... Olha, esse aqui é muito interessante. Ia pesquisar sobre quem é a pessoa. Ia avaliar, isso é uma coisa bonita. Se você a sua função é avaliar, é óbvio que você ia avaliar. Está perguntando como. Ia analisar a história. Não é crítica, então ia aceitar. Muito bem. Ia admirar, ia avaliar que era uma coisa normal. 8,9, esse deu até a nota. Ia saber o motivo da criação, da imagem, qual era a mensagem, ia achar que era interessante e ia ficar sem entender nada. Pois não é? E para finalizar, qual seria a sua reação a visitar uma exposição? Você agora é só um mero espectador e visse um negócio desse. Ia ficar impressionada, achar engraçado, ia achar ótimo, ia tirar uma foto, ia ficar, né, se questionando por que é que tem um mictório aqui, ia achar uma coisa normal, ia achar normal, ia achar engraçado e legal. Beleza. Professora, vai ter correção? Resposta certa e errada? Já expliquei que não tem resposta certa nem tem resposta errada. Tá tudo ok. Essa primeira é o que você achava, é a sua impressão, tá? Agora, a gente vai estudar realmente os conteúdos do que se trata essa obra de arte, ok? A gente vai fazer a leitura. Quem tiver o livro e quiser abrir, da página 19, que é onde vai explicar bem direitinho o que é isso, quem foi que fez isso, por que fez isso, como fez isso, está aqui o livro. Quem não quiser, não está com o livro aí fácil, não tem problema. Eu vou colocar aqui as páginas do livro, tá bom? Então, tem aí na página 19 essa primeira parte. Quem gostaria de me ajudar fazendo a leitura desse primeiro slide? Eu posso. Bora lá, meu anjo. Deixa eu só ver até onde vai o slide no livro. A imagem da página ao lado é da obra A Fonte, criada pelo artista francês Marcel Duchamp, em 1917. Ela é formada por um mictório colocado deitado em cima de um pedestal, datado e assinado com o nome R. Mutt. Esse objeto inusitado foi enviado pelo artista para que fosse aceito em um evento organizado pela Sociedade de Artistas Independentes de Nova York. Recebia inscrições de trabalhos de artistas e as submetia à avaliação de um corpo de jurados, responsável por decidir quais trabalhos participarão, não sei, quais trabalhos participariam da exposição. Esses eventos são uma forma comum de divulgar a produção de artistas, tanto iniciantes quanto mais experientes. Marcel Duchamp já era um artista relativamente conhecido em Nova York, nessa época. Por isso, entre outros motivos, utilizou o pseudônimo R. Mutt em sua inscrição. Esse pseudônimo foi escolhido por fazer alusão à palavra alemã Armut, que em português significa pobreza. Além disso, também teve inspiração ao nome de uma empresa de equipamentos sanitários chamada Mortworks.
e de um personagem jocoso de um desenho intitulado Much and Jet, muito conhecido na época. Dessa forma, que relações podemos estabelecer entre a obra e o pseudônimo escolhido pelo artista? Pronto. Olha quantas informações novas aparecem aqui importantes. Primeira coisa, quem fez essa obra foi o artista francês Marcel Duchamp. Ela se tratava realmente de um mictório, só que ele está em posição diferente daquela que os homens usam, né? Em que a gente encontra nos banheiros masculinos. Então, ele modificou a obra, né? Ela não colocou na posição que o cara vai lá e faz um xixi, ele mudou a posição. Ele colocou em cima de um pedestal, porque não podia pôr no chão, então ele colocou num lugar elevado, para que as pessoas ficassem fácil de ser observada. Ele era extremamente famoso, já era renomado, já era um artista importante. E aí a gente vê que ele, do mesmo jeito que aquele outro brasileiro lá em São Paulo, ele na verdade era pernambucano, mas numa obra de arte na Bienal de São Paulo, ele questionou o que era arte, esse cara também fez esse questionamento, né? Ele colocou algo como não queria usar o seu nome, né, já que ele já era renomado, então ele criou um nome, vamos dizer assim, artístico, que a gente chama de pseudônimo, né, um nome falso. E aí ele assinou a obra como se fosse R. Mudd, quando não era, na verdade, esse o nome dele. Para que não fossem os jurados, eles não fossem influenciados pelo nome dele. Ele apresentou num local, como diz assim, num evento que foi criado por artistas independentes que queriam conhecer, né, dar oportunidade para artistas novos. E aí, como ele quis fazer essa crítica, ele levou esse objeto para ser avaliado, mas aí não o nome famoso que ele era. O interessante que chama atenção aí é a escolha do nome. Ninguém sabe ao certo o motivo, qual foi que ele escolheu aleatoriamente ou não esse nome, mas aí eles dão as opções. Parece com o nome pobreza, né, no nome alemão, que significa pobreza, parece com o nome da empresa. A gente tem aqui a cerâmica Elizabeth, né, por exemplo, que é bem famosa quando a gente vai comprar coisas de cerâmica. Lá na cidade dele, ele tinha essa empresa que fazia sanitários, Much Works, que é parecida. Tinha também esse personagem de desenho, né, que ele também poderia ter usado. Na verdade, ninguém sabe por que foi que ele escolheu esse nome. Bora lá. Quem faz a leitura da próxima parte do livro? Ninguém falou. Vá. Deixa eu só ver de novo. Cadê? É o Vou terceiro ler aí, né? parágrafo no livro. Como era de se esperar, o júri do evento não aceitou a obra na exposição por considerá-la de mau gosto. Entretanto, esse ato aparentemente relevante de Duchamp foi uma das ações mais emblemáticas da mudança de rumos que ocorreu na arte ocidental ao longo do século XX. Com sua proposta, o artista questionou o estatuto tradicional da arte, que valoriza a obra como uma produção original do artista, feita com materiais nobres e bom acabamento. Deve ter notado que a fonte não é uma escultura tradicional, ou seja, feita em pedra, madeira ou metal, com o objetivo de representar algo ou alguém. Ela é o próprio mictório, um objeto usado no nosso cotidiano. Trata-se de uma peça pronta, um produto industrial usado no dia a dia, que, ao ter sua posição invertida e sua estrutura acenada e datada, teve sua função original intencionalmente alterada pelo artista, transformando-se em obra de arte. Com isso, Duchamp criou o conceito de ready-made, termo inglês que designa um objeto pronto, como objeto comum do nosso cotidiano, que, ao assumir outros significados, são transformados em obras de arte. Pronto, aqui a gente tem um monte de resposta para as perguntas que vocês responderam no formulário. Primeiro, o juiz, né, os jurados, os críticos de arte, quando eles foram avaliar se a obra poderia ou não participar da... Mulher, deixa de fazer marmota? Isso é uma professora linda, meu Deus. Aí a professora Linda perde a concentração olhando para tu fazendo marmota. Vai, desliga a câmera se é para fazer marmota. Tô brincando não, Steph.
Aí, quando o júri foi fazer a avaliação do objeto para saber se ele poderia ou não participar do evento, é óbvio que eles disseram que isso é um absurdo, algo de extremamente mau gosto, e não deixaram ele participar. E aí, na verdade, ele foi algo que revolucionou o mundo da arte, porque ele quebrou a forma de se ver e de se pensar arte. Até então se pensava que arte era algo que você pegava um material, como uma pedra, eles dizem aí, uma pedra, uma madeira ou um metal, e aí modifica, constrói, a partir daquela matéria-prima, ele constrói o objeto de arte. E aí não foi um objeto de arte, é algo que já existia. Ele apenas modificou ele de uma forma, deu uma outra função para aquilo que já existia. E aí, com isso, ele, inclusive, tem uma resposta para quem colocou que era um objeto manual, não, é um produto industrial, já existia, que era realmente um mictório, feito em grande escala. E aí ele criou uma nova maneira de se pensar em fazer arte, que é o chamado ready-made, que é o que vocês vão pesquisar, daqui a pouco eu falo mais da tarefa de casa. O que é o ready-made? É uma palavra inglesa, read significa pronto, e made significa o verbo fazer. Então, ready-made é fazer algo pronto. Você pega algo que está pronto e modifica ele, dá uma nova função para aquilo, e aí essa nova função é justamente uma obra de arte. Para concluir, o pedacinho do livro que faltava, o primeiro ready-made feito pelo artista foi roda de bicicleta. Duchamp contou que pensou em unir o banco à roda de bicicleta apenas pelo prazer de ver a roda girando. Quem nunca foi criança e fez isso na vida? Virou a bicicleta de ponta cabeça só para ficar girando, vendo a roda girar. Porque eu mesmo fiz muito. Inclusive, depois de velha que eu descobri que você fazendo isso, você percebe se a bicicleta está desalinhada, né? Quando a roda, você gira a roda e ela roda assim, significa que ela está desalinhada. Então, ele fez isso, ele pegou duas coisas que já existiam, o banquinho é um banco comum, a roda é uma roda de bicicleta comum, uniu as duas, virou, né, a roda, de ponta cabeça a roda, e aí criou uma obra de arte com o único prazer de ver a roda girando. Vamos para a nossa tarefa de casa. Não, ainda não. Vamos ver um videozinho sobre essa história do ready-made. Deixa eu parar aqui a apresentação para mostrar. Quer dizer que já era a tarefa de casa. Vou apresentar aqui. Uma explicação melhor sobre o que é a fonte. É só a internet me ajudar. Vai já. Deixa eu desligar minha câmera para ajudar. Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse cenário de hoje do Top 100 Arte tem tudo a ver com a nossa obra. Vamos ver maior? Essa é a fonte, foi desenvolvida em 1917 pelo genial Marcel Duchamp, um dos meus artistas favoritos. Isso, na verdade, é um dos seus handmades. E o que é handmade, Patrícia? Handmade é um objeto pronto, normalmente um objeto produzido em série, em que o artista vai destituir esse objeto da sua função original, dando-lhe uma categoria de objeto artístico. O que Marcel Duchamp nos vende é uma ideia. E nesse momento, a ideia era muito mais importante do que o resultado. É a primeira vez, e aí vai a revolução total na história da arte, em que o que o artista havia pensado era mais importante, estava mais valorizado do que a obra em si. E o desenvolvimento desse handmade não é simplesmente ir lá e comprar o objeto, não. Tem
coisas pensadas, o antes e o depois. O antes é o quê? Antes dele comprar, ele tinha umas premissas. O objeto não podia ter nenhum valor estético, mais que valor, não podia ter nenhum atrativo estético, não podia enaltecer nada, ou seja, uma qualidade humana, lembrar um episódio histórico. E, meus senhores, esse objeto está relacionado com uma necessidade fisiológica que ninguém fala muito, né? É a questão dentro do banheiro, ninguém fala muito sobre isso. Ok. Depois da compra, ele levou esse objeto para o estúdio, colocou ele numa posição diferente que a gente encontra esse objeto quando ele está exercendo sua função original. Além do que, deu um título que pode ter muitas interpretações, que é A Fonte, e assinou R. Muti. O Muti, ele pode ter aí jogando, sabe, um jogo de palavras relacionado com o nome da loja onde ele comprou o urinol, que era Mott, ficava em Nova York mesmo. O nome também pode, o Muti, tem um personagem que era estilo Tio Patinha, só que ainda era mais tenebroso e escuro, que era publicado no jornal, a tirinha em quadrinhos, no jornal de São Francisco Chronicles, que era o Moot. Então também pode estar relacionado com esse personagem. E ainda, o R poderia estar relacionado com a palavra richard, uma palavra francesa, que é uma forma depreciativa de tratar os ricos. Isso faz referência às pessoas ricas. O mais divertido é que o Duchamp fez essa obra para ser apresentada diante do Comitê de Seleção da Sociedade dos Artistas Independentes. E essa Sociedade dos Artistas Independentes, do qual ele formava parte, e tinha como premissa aceitar todas as obras apresentadas, desde que o artista pagasse $1 para se associar e $5 por obra. Mas não aceitaram a obra do Duchamp. Ele foi o único que defendeu a obra, os demais não sabiam que era dele, porque ele utilizou um pseudônimo. Mas os demais pensavam, sabe o quê? Que era alguém que estava querendo tirar sarro da cara deles, rir da cara deles. Eles não aceitaram. E a única coisa que sobrou desse Handmade, do Handmade original, foi essa fotografia do Alfred Stieglitz, porque ele fotografou essa obra quando ela foi exposta na Galeria 291 em Nova York. Depois ela desapareceu, mas você deve estar pensando, Patrícia, eu já vi essa obra no museu. Ok, sabe por quê? Porque o artista, uns anos depois, ele autorizou que fossem realizadas réplicas, ele assinou várias, e hoje mais ou menos a gente tem aí disperso no mundo umas 15 réplicas da fonte do Duchamp. O Duchamp fez com que a gente repensasse o conceito da arte, né? O que é arte, o que diz que uma coisa seja arte ou não. Então ele não abriu uma porta no caminho da história da arte, ele jogou uma bomba e produziu a partir dele, muitas coisas foram possíveis. Então aí que é o gênio, sabe? No próximo episódio nós vamos ver um artista que participou de um movimento que foi considerado como precursor do surrealismo. Para não perder, já sabe, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais. Pronto. Isso é só para a gente ter uma noção da importância que o Duchamp teve, né? Vocês viram que ele era, eu até esqueci desse detalhe, ele mesmo era um dos críticos, e vocês viram também que não precisava ter muita coisa para você participar desse evento, bastava que você pagasse R$1 para se associar e pagasse $5, para poder apresentar a obra. E nem assim os caras aceitaram, mesmo ele pagando, né? E falaram mal até umas horas do cara, sem saber que ele era o que estava ali do lado deles. Enfim, muito interessante, revolucionou tudo o que se pensava. Primeira questão, tarefa de casa. Desculpa aí avisar, esqueci de avisar. Anotem aí a tarefa de casa, coloquem a data e coloquem no caderno o título, tarefa de casa, e aí estão duas perguntinhas. Qual a importância da obra e o que você entendeu por read-made? Eu vou abrir o chat, assim que vocês copiarem a tarefa de casa, vocês assinam e vão fazer. Pelo amor de Deus, minha gente, vão cuidar em colocar as atividades em dia. Quem não colocou lá, respondeu e não colocou a atividade como concluída, vai fazer isso e vai fazer. As atividades todas valem nota, tá? Não deixem acumular. Tá liberado aí o chat.
coloque o nome e aí pode sair, nome completo e aí pode sair, tá bom? A gente se vê quarta-feira. Qualquer dúvida, é só perguntar. Ou aqui ou no grupo. Ou no Classroom, também pode ser. Tchau. Boa tarde. Tchau, Yalen. Tchau, Riquelme. Só as duas bonitas. Maristé e Dona Priscila, muito bem. Você nem me mostrava a câmera para ver a Priscila? Muito bem. Tchau, meus amores. Juízo. Juízo. Só falta ela ainda. Muito bem, Ellen. Tchauzinho, meu anjo. Até quarta.